Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso WR na Rede, nosso podcast mais que especial. E a gente sempre fala isso, né? A cada episódio, um tema mais especial que o outro. Hoje eu estou aqui com nossos alunos de simulações da ONU. E é o que nós vamos falar muito aqui. Esse povo que fica falando assim, mas vocês só viajam, né? Ficam só É. passeando e tal. É o que nós vamos falar aqui, é como se fosse uma prestação de contas. O que que nós fazemos nessas viagens, que é o que nós vamos falar. Então, quero primeiro dar as boas-vindas para vocês. É um momento que para mim está sendo muito legal de ter vocês aqui. Um momento muito especial de nós compartilharmos essas experiências muito, principalmente engrandecedoras, não só para vocês, mas para o colégio também. Então, eu queria que cada um se apresentasse primeiro, Laís. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Laís Tomás, sou aluna do primeiro ano do WR e eu iniciei a minha jornada com as simulações ano passado no HMUN Austrália, pelo WRJ, e esse ano, em fevereiro, eu participei do HMUN Boston. Ó, e eu fui em uma dessas, tá? Então, pelo menos uma dessas eu fui e a gente vai falar muito sobre essa questão de como que foi essa jornada para ir para o outro lado do mundo. Nós já gravamos um podcast um pouco mais curto pro WRJ, o Sim. Entre Aulas, e aqui nós vamos falar um pouco mais. Senhor Júlio Então, César. gente, eu sou o Júlio César, aluno do primeiro ano também, primeiro ano B. E é muito bom estar aqui nesse podcast hoje com essa galera aqui incrível, que foi muito bom viajar com a Laís, com a Mayumi. Infelizmente, não viajei com o Tony, né, É o que nós Tony? vamos falar Não sobre isso foi. também. O Júlio teve uma dificuldade com o visto para a Austrália, gente. Nossa. E é uma história que vai contar daqui a pouco, que, assim, foi muito tenso. E estou aqui com a Mayumi. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mayumi, eu sou do segundo ano do Colégio WR. Participo de simulações desde o nono. Esse ano eu tive a oportunidade de participar do HMUN Boston. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma honra muito grande, Tony, A honra é toda estar nossa, aqui. principalmente de vocês como alunos, né? Estarem participando e nos representando nesses eventos. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é a simulação da ONU. Muita gente fala assim, mas o que é? O que vocês poderiam falar ou explicar em poucas palavras o que é uma simulação da ONU para aquelas pessoas que nunca foram, que nunca participaram? Uma simulação da ONU, acho que para explicar melhor para o pessoal que está assistindo, um evento que a gente organiza para poder tentar fazer com que fique igual, muito parecido, com uma simulação das Nações Unidas, que é uma organização extremamente importante para o mundo contemporâneo. E então a gente utiliza hotéis e outros espaços de evento para poder simular os congressos da ONU, que são muito importantes, só que com alunos do ensino médio e também do ensino fundamental. E presididos por E presididos por universidades, Harvard, HMUN, Yale, Yale, com a YMUN, que a galera também foi, PUC Minas, PUC também Minas, eu não vou ó, falar e o agorinha, WR, e o WR. e o Ah, WR. E o que mais chamou a atenção de vocês a participarem das simulações da ONU? Quando vocês conheceram, foram convidados, o que vocês pensavam que era e o que trouxe de, assim, de expectativa e realidade? Eu vou colocar um pouco da minha experiência aqui, porque eu acho que muita gente que é apresentado a esse mundo de simulação, num primeiro momento não sabe muito bem o que está acontecendo. Só vai. Você chega ali, sabe que tem que discursar, debater alguma coisa, mas você não tem muita noção ainda do que acontece. Então, você ter primeiro uma experiência de seletiva é muito importante para você começar ali a pegar a ideia de como que vai funcionar. E quando você se joga de cabeça, é muito legal, gente. Simulação é um momento ali muito engrandecedor, onde você pode trabalhar oratória, diplomacia, resolução de conflitos. Então, é um pacote completo para você desenvolver suas habilidades acadêmicas. É muito, muito, muito legal. Muita gente vem com essa visão errada de por ser, muitas vezes, uma atividade escolar, que vai ser chato, que você não vai gostar muito, mas não tem uma experiência igual a essa. Realmente, simulação da ONU é algo que te deixa outra pessoa. E aí, Maio, uma coisa que eu queria pra gente fechar essa primeira parte. O que os seus amigos falam ou te julgam quando você fala que vai fazer uma simulação da ONU? Ou quando uma pessoa fala assim, o que você vai fazer final de semana que vem? Ou o que você tá planejando fazer? Eu vou fazer uma simulação da ONU. Qual que é o julgamento? O que ocorre? O que eles falam? Eu acho que o primeiro julgamento que acontece é justamente o que a Laís falou.
Porque, por ser um evento escolar, muitas pessoas acham um absurdo você estar participando, indo para a escola num sábado, num domingo à tarde. E muitas pessoas, justamente por não conhecerem, acabam não entendendo o quão engrandecedor é essa experiência de estar simulando. Então, muitos dos meus amigos, por exemplo, eles não têm pleno conhecimento daquilo que acontece em simulações e taxam elas por simplesmente outras aulas, talvez. Mas é completamente diferente. Estar numa simulação, como foi dito aqui, é uma experiência única. Muito, muito boa. E eu quero perguntar uma coisa simples: como vocês conciliam o estudo, ok, da sala de aula, provas e outras questões, com a preparação para simulações, incluindo o período de viagem, que algumas são, por exemplo, de 4 dias, como para Belo Horizonte, agora para a Austrália, 10 dias ou até mais, se pensar no fuso horário. Como vocês lidam com isso? Então, primeiro eu acho que é você sempre ter uma rotina organizada. Porque se você tiver uma rotina organizada, é muito mais fácil de quando você voltar de uma viagem, você colocar tudo em dia. Então, primeiro, eu acho que o mais importante é fazer matéria do dia no dia, que é o que o WR fala, né, gente? W. Bill que o diga, né? W. Bill que o Saudoso W. Bill, que diga, vai ser citado toda daqui a vez. pouco, W. Bill, tá? Então, matéria do dia no dia, e aí fica muito mais fácil, porque se eu tenho a matéria do dia, quando eu voltar, eu vou continuar fazendo ela, vai ser minha prioridade. E o conteúdo que eu perdi, quando eu terminar essa matéria que eu vi naquele mesmo dia, eu vou começar a desacumular ele aos poucos. Então, cada dia eu estabeleço uma meta, eu vou fazer umas 2 páginas ou 2 aulas que eu perdi daquela matéria e vou colocar no meu caderno. Depois eu vou estudar. Então, essas metas eu vou estabelecendo toda semana e assim eu vou desacumular o conteúdo em um tempo gradativo. Sim, mas é importante ressaltar também, Tony, que não são coisas completamente separadas. Você está se preparando, estudando eventos globais, estudando geopolítica, te ajuda na escola inevitavelmente. São conteúdos que vão estar presentes em provas, vão estar presentes em redações, por exemplo. Então, eu acho que quando você se prepara para esse tipo de simulação, você se prepara para esse tipo de evento, você também está se preparando para desafios que você vai ter durante a escola, sabe? É história, é É história, geopolítica. sim, história, geografia, geopolítica, e você aplica de fato filosofia, sociologia. É um estudo completo, Não, tem casos que você tem que pegar física, química, dependendo com dos certeza. assuntos que estão sendo tratados ali. E eu que fico nos bastidores, mas também ali ajudando tanto na parte da preparação, das pesquisas, do after, né? Que depois quer olhar e falar assim, e aí, como é que foi e tal, aquela ansiedade toda. E para vocês, como é lidar com a ansiedade antes da simulação e depois essa questão do dever cumprido? Ai. Eu acho que, assim, as primeiras semanas antes da viagem já é um surto. Porque muitas vezes vem aquele sentimento de: será que eu me preparei devidamente? Será que eu já tô com tudo pronto? Não é nem questão, tipo, da logística da viagem, mas se você tá com conteúdo na ponta da língua pra quando você chegar lá, você saber responder tudo que te perguntarem. E eu acho que dá uma certa pressão, só que a gente sempre, quem simula, tem que ter em mente que você tem que fazer o melhor que você consegue e não chegar nervoso, porque o nervosismo é o maior inimigo. Então, ter certeza de que você tá ali com tudo pronto. Se você não acha que tá tudo resolvido, depois você vai resolver. Vai dar certo, porque simulação também é isso, gente. É dar um jeito na hora. Se você não conseguiu, Adaptar. vai ter que dar certo. E assim, depois que você chega lá, nos primeiros dias, porque nas viagens que eu fiz, a gente chega um tempo antes da simulação, fica no hotel, se prepara e depois começa o evento. Quando fala tempo antes, pessoal, é nada mais, nada menos que uns 2 dias. Exatamente. Né? Mas nesse tempo, é melhor não ficar remoendo. Se você não acha que você se preparou direito, fica ali um pouco mais tranquilo. Quando chegar à noite, lê um pouquinho, deita, dorme e amanhã vai pra batalha que vai dar certo. E aproveitando que você está falando, vamos trazer uma das curiosidades, né? Eu queria saber como você preparou ou como você faz para preparar os seus looks, porque literalmente essa pessoa nas simulações, porque você tem que usar roupas, né, Sim. dress code, mais formais. E a
país, pelo menos na viagem que eu acompanhei pra Sydney, cada dia era um desfile. A gente tava num hotel que pra ela descer, né, pra ela sair do quarto, tinha que descer uma escada bem longa assim. E ela descer era praticamente um desfile, né? Ai, Como ai. que você prepara e como que é essa questão das roupas? Como que você prepara? Sim, o dress code é algo extremamente importante quando a gente fala de simulação. É um traje formal, mas especialmente que você tem que se sentir confiante. Eu lembro que antes da minha primeira simulação, eu estava vendo essa questão dos trajes e eu não estava me sentindo muito confiante nas roupas que eu estava ali vendo. Não tá ficando à vontade? Eu não estava sentindo como se quando eu chegasse ali para discursar, eu ia conseguir me expressar do jeito que eu queria, ia me sentir uma pessoa pronta para aquilo. Eu estava achando que aquilo estava me contraindo um pouco, eu não estava gostando. Uhum. Então eu falei, mamãe, vamos às compras. E aí surgiram os meus looks, né, de Sydney, que foram looks assim mais no padrão, normal, mas na última simulação, né, em Boston, eu fiquei em comitê temático da Disney, porque como era um comitê de crise, eles têm mais liberdade, então nem sempre você fica em um comitê que é especificamente de países. E o meu, nós representávamos funcionários da Disney depois da morte do Walt Disney, então a gente teria que dar um jeito ali na empresa depois da morte dele. E eu queria looks bem do jeito Disney mesmo. Então eu fui com todos os dias looks rosa. Então eu ia com meu sapatinho branco de saltinho. E foi um jeito que eu me senti bem pra me expressar ali. Eu acho que me ajudou muito, porque essa questão da confiança é imprescindível. Sim. Então, é algo que você tem que se atentar muito pra não ir com uma roupa que vá contra as normas do evento, Uhum. mas também que você se sinta bem e que, se possível, tiver um pouco a ver com o seu comitê. E é engraçado isso desse comitê, eu acompanhando as escolhas e tal, e aí surgiu até pelo próprio, pelos organizadores do Agamemnon Boston, a possibilidade desses comitês um pouco diferentes. E que aí que surgiu essa questão da Disney. O povo falou assim, mas peraí, um comitê sobre Disney, né? E foi interessantíssimo, porque mesmo trabalhando algo hipotético, né? Não que os outros não seriam hipóteses, mas são mais realistas, trabalhando de forma diplomática e oratória. Uhum. E a galera lá conseguiu desenvolver isso bem, levou a sério. Como que foi? Eu não vou mentir que, por ser um comitê de crise, que já é algo assim que você não consegue esperar o que vai acontecer, sempre tem uma novidade, às vezes era um pouco levado assim mais na descontração, porque as crises eram: um tsunami vai atacar a Disney, o que a gente vai fazer? Ou as novas princesas da Disney deram super errado, a gente vai ter que consertar elas. Então é claro que tinha aquele que é mais fantástico, né? Uhum. Mas ainda nós tratávamos de assuntos sérios. Então, todo mundo ali se mobilizou para conseguir resolver o problema, que era como vai ser a nova administração, como que a gente vai conseguir manter a Disney, como o Walt Disney mantinha. E todo mundo cooperou muito, era muito legal, porque acabou que criou uma grande família ali entre os funcionários, todo mundo se ajudava, era bem legal. E só para que vocês entendam um pouquinho mais, o tanto que isso é fatídico de realidade, agora a Disney está passando por uma crise em relação aos filmes, Sim. por exemplo, com live action, que na Branca de Neve agora foi, entre palavras de jornais, um fiasco da cultura woke e Sim. outros mais. Sim. Também teve um incêndio no Parque de Epcot há um mês. Um mês. Então, são certas questões que isso é levado para a realidade e são coisas que são desafiadoras. São pontos desafiadores que vão mexer com vocês. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esses desafios. Porque vocês são jovens. Na época que vocês começaram, 14 anos, né? E que estavam tratando de assuntos muito sérios. Que era relacionado com medicina, relacionado com guerra, relacionado com vários itens que adultos discutiam, ou melhor, discutem, que deveriam encontrar soluções e não encontram. Então é uma diplomacia que os jovens tentam ter essa diplomacia, coisas que os adultos não estão conseguindo. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Bom, se colocar no lugar de um grande diplomata representando um país, representando tudo que
que o país acredita é muito difícil. Às vezes, na preparação, você se sente muito pequeno, você se sente até incapaz, assim, de pensar: nossa, mas se nem os grandes diplomatas da ONU conseguem resolver esse problema, o que eu vou fazer? Há 3 anos temos guerra da Ucrânia, que até hoje não Claro. E resolveu a gente e... tinha que resolver. Entre vários outros conflitos. E dentro da Assembleia Geral também, tantos problemas que a gente já está há mais de décadas tentando resolver. Então, esse começo pode parecer um pouco demais. Mas a partir do momento que você sabe aquilo que você estudou e você começa a ver as perspectivas globais, você percebe que é sim possível de ser resolvido. E eu acredito que esse é o grande ímpeto das simulações. Você poder propor coisas novas. A juventude, ela vai ser o futuro da nação. E nós sermos capazes de propor essas novidades, esses novos meios de resolver problemas tão grandiosos assim, é essencial. Então eu acredito que, mesmo que seja muito difícil e às vezes pareça assustador, é extremamente importante a gente focar nesses assuntos também. E o jovem, ele tem uma perspectiva nova, uma perspectiva diferente. Então é muito engraçado como os nossos projetos, as nossas resoluções, tendem a ser coisas completamente novas e nem sempre voltando àquilo que já tinha, sabe? Então é muito diferente, é assustador, mas sempre chega no final muito bom. Quer complementar algo? Eu acho que ela falou muito bem sobre isso, mas Viu o tanto que a oratória dela está bem desenvolvida? demais. É? Que isso? Formal, É. sério. Mas, as simulações, eu concordo com tudo que ela disse, porque é isso. O objetivo delas é claramente fazer com que instigar a criatividade e também a capacidade de resolver problemas nos jovens. Porque, além de ser importante porque eles vão ser os futuros governantes, é muito importante até para as pessoas que não querem entrar nesse ramo, que não querem ser diplomatas ou mexer na área do direito, política, por causa que a resolução de problemas é muito importante para qualquer tipo de profissão, até Claro. medicina, por exemplo, né? Claro. Medicina, toda hora você tem que resolver problema, principalmente quando você é um cirurgião, por exemplo, todo dia ele tem que resolver um problema de um diagnóstico diferente, um caso diferente. A E pandemia foi a uma pandemia crise. Com foi uma grande certeza. crise. E esses eventos, essas experiências, elas constroem esse caráter da pessoa, do jovem, e desenvolvem muito bem essa habilidade que ele vai ter de conseguir resolver não só os problemas profissionais, mas também até seus próprios problemas ou alguma coisa que ele tem que lidar dentro da vida pessoal. Maravilhoso. Mas vocês acham que eu trouxe vocês aqui só para ficar falando sobre formalidade e tal, e isso não. Vamos partir para algumas questões muito impactantes. Que é assim, muitas pessoas pensam, eu vou falar agora meu lado, como um entrevistado, né? A minha parte, muitas pessoas falam assim, nossa, mas você vai viajar com esses jovens? Deus me livre! Nossa, cara, e eu te falo, gente, é uma das experiências, e são, né, experiências maravilhosas de troca, de conhecer essas pessoas, de vivenciar, fora do contexto sala de aula, situações, assim, que não são nem de professor e aluno, é de... Sim, um mentor que tá ali ajudando, não só para a parte de conteúdo de uma forma geral, mas de compartilhar experiências, desbravar o mundo de uma forma tão louca. E aí eu viajei com os 3 já em situações distintas. Primeira viagem que eu fiz foi com a Laís. O Júlio ele foi selecionado. Então, assim, só para vocês terem noção, na seleção do WRJ para Sydney foram 98 pessoas, se eu não me engano. Dentre 98 alunos, só 4 foram selecionados. Desses 4, para ir para a Austrália, precisava de visto. Então, eram 2 vistos que nós precisávamos tirar. Um para Nova Zelândia, porque o avião fazia pouso na Nova Zelândia. Aí a gente só trocava de avião e chegava a Sydney. Detalhe, era mais de 24 horas de voo, de viagem. Então, cansativo pra caramba. A gente saiu de Goiânia no domingo, chegamos a Sydney na terça. Além do fuso horário louco. Mas tá. O visto, ele poderia sair a qualquer momento. O Júlio tava com a mala pronta. O Júlio tava com tudo pronto. Mas o visto do Júlio não saiu. Estava lá no protocolo, em análise. Em análise. Depois da viagem, seu visto saiu?
Não, até hoje. Tô falando sério. Até hoje Até tem hoje eu análise. perguntei Até hoje a pra minha mãe expectativa. perguntou, não sei porquê. Aí falaram, não, tá até hoje lá em análise. Deve ter Um dado um ano erro. depois. Nossa. Deve ter dado, tipo, um erro, ou eles arquivaram, alguma coisa assim. Deve ter dado algum problema. E eu quero que você fale sobre isso nessa questão. Porque, assim, o da Águida, coordenadora lá do WRJ, saiu, acho que foi o primeiro visto. Depois o meu, o da Laís e o da Rafa. E o seu nada. Ficava naquela E aí? esperando. E tava chegando próximo, viagem, como que Uhum. foi? Então, primeiro da seleção. Foi muito difícil. Quando anunciaram que o WRJ ia fazer seleção pra ir pra Austrália, eu falei, nossa, vou tentar, mas. Eu falei pra minha mãe, vou tentar, mas tem garantia de nada. Não sei nem se eu vou passar da primeira fase. E a questão era, o WRJ bancaria Bancaria tudo. tudo. Isso era diferencial. tudo. Da água, viagem, Isso. comida, tudo. Hotel, tudo. Aí eu falei, eu acho que eu nem passo da primeira fase. Só que aí eu comecei a estudar, veio os informativos, né, do conteúdo, do que a gente tinha que fazer. Aí eu me esforcei muito, fui fazendo a clara matéria Uhum. que eu falei, e também no meu tempo livre, e também eu tirava um pouco do tempo da matéria do dia para poder estudar para simulação, porque eu tava realmente muito focado, que eu queria participar dessa viagem. Aí passou a primeira fase, porque foi dividida em duas fases, se eu não me engano, né, Uhum. a seleção. Passou a primeira, saiu que eu passei. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, mas calma aí, segura a bola, ainda tem outra fase. Aí eu estudei mais ainda. A segunda fase foi bem complicada, um pessoal muito bom de debate. E a segunda fase foi uma competição. É competição de debate. Então você avançava de fase. Eu passei da primeira. E porque um dos meninos faltou, eu tive uma espécie de bye. Então eu consegui pular a outra pra ir pra fase seguinte, porque eu fui. Pro WO. Porque eu fui bem, porque por WO. Aí foi chegando perto assim, dos debates finais, eu falei, nossa senhora, tá ficando difícil agora. Aí, nos últimos debates, eu lembro que a Laís também tava junto. Ela Uhum. tava na semifinal com a Rafaela Loyola. Isso. Aí eu fui contra ela, eu consegui muito bem. E de noite o Tony me liga com a Águida, Rafael, falando que eu fui selecionado. E minha mãe e meu pai ficaram muito felizes. Peraí, nós temos imagem disso aqui na tela. Tem imagem? Tô brincando, não coloquei. Mas tem esse Né? vídeo, tá? A gente ligando pra ele. Eu lembro dessa cena até agora. Lógico que eu ia falar vocês, gente. Calma. Nossa horror. senhora. O coração que dele isso? chega. Morre do Eu coração. chorei horrores no dia. Eu não quero- lembro da sua ligação. Eu lembro da Senhora. sua também. A gente fez ligações de vídeo para os pais para comunicar. E uma coisa que eu quero falar: você tirou a maior nota da prova escrita. Foi? A maior nota da prova escrita. Até hoje eu não sabia disso. Então deixa eu falar, revelações de Descobertas. podcast, tá? Porque a gente guarda muitas coisas pra usar nessas horas assim. O que aconteceu? Eu fiz, então eu fui um dos maiores responsáveis pela seleção. Uhum. Então eu apliquei, aquela questão de desenhar mapa, tal, fui eu que criei. Então eles tiveram que Imagino. criar um Meu país Deus. Super com fronteiras, com bandeira. Eu queria colocar hino. Cria o hino Não, do aí meu você país. queria Nossa, demais. sim. Mas Chamar então, o pra Kleber. ser algo Perspectiva bem artística. difícil, não É. seria fácil. E as questões que eu coloquei foram todas questões de geopolítica de vestibulares. Então, era questões do ITA, era questões da FUVEST. Se eu não me engano, foram 20 questões, e se eu não me engano, você acertou das 20, 15. Foi tipo Caramba, eu isso. nem sabia disso. Foi tipo isso, sério. Então, agora que passou todo esse processo, posso falar. Então, você, pra ser sincero, você foi o melhor colocado de todos. Então, a gente do lado de cá fala assim, poxa, né, vai ser muito massa e tal, o cara vai arrebentar lá. Sim. O visto do Nossa. Júlio não saiu. Não, aí tem que continuar a história, Continue. né? Porque Mas eu precisava te trollar com essa você questão do pensa, vídeo. não, isso quase me mata do coração depois dessa. Aí eu recebo a ligação, passei, fiquei muito feliz. Aí começam os treinamentos, foram muito bons os treinamentos. Eu, Laís, A a Rafaela. Rafaela e o Otávio. Isso. Foram muito engraçados, porque assim, era uma aula descontraída, então era legal aprender. Você tava toda hora ali querendo saber mais, também porque é coisa nova. A gente não sabe fazer a menor ideia de como é que era simular, porque a gente não tinha participado ainda de nenhuma do colégio. Então foi chegando perto, tava com tudo pronto, tudo arrumado. Aí E já era já quinta-feira era quinta-feira e me falaram que o visto ainda não tinha saído. e a viagem era domingo. E a viagem era domingo. Aí eu já comecei a ficar naquela, nossa, não é possível que vai dar errado no finalzinho. Aí minha mãe falou: "Não, calma, calma, se for pra não dar certo, é por algum motivo". Aí porque é por algum motivo de aprendizado, né?
Aí eu fui esperando, chegando perto, a gente teve um treinamento na sexta-feira, que era o último, antes da viagem. Que era um lanche, a gente também fazia uma última aula e preparativos. Ganharam o blusão de Ganhamos blusa de frio, frio, ainda tem a chocolate. camiseta, chocolate, uma comida boa também, tava com fome. Aí chegou, ficou. Anoiteceu, eu tava no sábado, o visto ainda não tinha chegado. Aí eu já fiquei, nossa, eu acho que não vai dar certo. Mas a mala tava pronta. Aí eu fiquei na expectativa. E enquanto, acho que sábado de noite, E né? o seu visto da Nova Zelândia tinha saído. Tinha saído, né? Só o da Austrália que não. É, faltava só o da Austrália, que ficava falando que tava em análise, em análise, em análise. Aí chegou de noite, o Greg me ligou, se eu não me engano. Isso. E ele me falou que não poderia ir pra viagem por causa que o visto não tinha saído. Eu fiquei muito triste, mas eu acho que minha mãe ficou até mais triste do que eu. Porque eu fiquei triste, mas só que eu não deixei me abalar por causa que eu falei, eu me esforcei, então eu mereci estar nessa viagem. Mas se não vai dar certo, é seguir, porque vai ter muito problema que eu vou enfrentar aí na minha vida, então eu tenho que ir bola pra frente e tentar em outra oportunidade. E também eu fiquei um pouco mais aliviado, porque eu sabia que eu tinha feito tudo que eu podia pra poder viajar. Não estava nos seus. Não tava na minha mão. É. E uma coisa que sim, eu vou falar do outro lado, né? A gente pensou em várias possibilidades. Uma das possibilidades seria: fomos eu e a Águida com 4 alunos. No caso, seriam 4, foram 3. A Águida seguiria para Sydney. Eu e você ficaria na Nova Zelândia, no aguardo do visto. Só que seria muito risco, porque se o visto não saísse, e ainda nós tínhamos 2 dias ainda à espera para começar com a simulação em Sydney. Só que poderia ter essa questão do visto não sair, e aí como é que faria? Ou o Greg ficaria aqui com você e o Greg iria. Então a gente pensou em vários formatos, várias possibilidades de ainda viabilizar essa questão. E uma coisa que a Laís, que estava com a gente em Sydney, baqueou a equipe. Sim ou não? Não, a gente ficou muito, muito, muito triste, porque o Júlio não ia. Ainda mais porque todo mundo sabia, na verdade, que o Júlio estava extremamente preparado. Nos treinamentos ele tinha ido muito bem. E a gente sabia que ele ia se destacar se ele fosse. Então, parecia assim que tava faltando a pessoa ali. O Otávio, coitado, ele ia. Eu e a Rafaela íamos de um lado do avião, ele ia de outro. E tinha lá o lugar vazio, que era pra ser do Júlio. A O gente ficava, quarto era nossa. duplo. Era duplo. Era Pois é, tava duplo. tudo organizado. E aí, foi realmente triste, mas a gente sabia que iam vir outras oportunidades, que o Júlio, do jeito que ele é bom, com certeza teriam várias outras simulações que ele passaria e que ia dar tudo certo. E uma questão, assim, que eu falo como esquece o Tony professor, mas o Tony pessoa. Cara, você me ensinou tanto com isso. Porque na segunda-feira nós estávamos ainda em trânsito, então a gente fez Goiânia, São Paulo, São Paulo, Santiago, Santiago, Auckland, na Nova Zelândia, da Nova Zelândia para Sydney. Quando a gente chegou, que a gente tava assim, estrupiado, recebendo mensagens e tal, e o Júlio vai na aula na segunda-feira. Cabeça erguida e tudo mais. E todo mundo assim, cara, ele foi. E eu fiquei pensando, poxa, se fosse eu, Tony, ainda adulto, será que eu teria essa atitude? Com dificuldade? Iria. E, cara, você me ensinou tanto com isso, mais tanto. E depois, eu já tinha passado por isso, né? Porque teve o ACIA do Panamá, que eu não esse fui. não foi. Eu preparei, tava tudo certo. E eu não fui por questões internas aqui do colégio. E para Boston, agora, nesse ano, Eu, né, eu não fui. E vocês foram. Então, isso que você passou me ensinou muito a trabalhar com essa frustração nesse sentido. E aí, partindo um pouco para Sydney, que sim, né? Passamos essa fase, vamos para a simulação, passeamos um pouco lá. Qual foi o maior... Eu sei que eu te perguntei isso lá no outro podcast, mas eu quero que você pense, talvez possa ser que sua resposta seja outra. Mas o que mais te encantou em Sydney? Do outro lado do mundo. Eu acho que quando a gente fez o podcast, acho que eu falei da educação das pessoas. Eu não Uhum. tenho certeza. Eu sei que eu falei alguma coisa relacionada a isso, mas foi algo que realmente me chocou muito, que eles são extremamente educados, extremamente cordiais. Mas eu acho que, assim, olhando pra trás agora, se eu pudesse dar outra resposta, eu acho que eu falaria da questão de
ser do outro lado do mundo, literalmente. Porque lá, a Austrália é um país, assim, com muitos imigrantes. De todos os lugares. Então, mesmo que você não soubesse da onde as pessoas eram, você olhava, era nítido que era uma mistura cultural muito grande ali nos pontos turísticos que a gente ia. Teve mais miscigenação nos pontos turísticos do que na própria simulação das Nações Uhum. Unidas. Então, parecia que eu tava numa eterna simulação ali andando, porque todo lugar que você olhava era uma cultura diferente, pessoas com hábitos diferentes. Eu lembro que quando a gente foi na Ópera de Sydney, a gente viu um grupo de muçulmanos orando no atrás da ópera, virados pra Meca, né? E eu achei, assim, muito legal, porque no Brasil, a gente não tem tanto costume de ver essas coisas. Uhum. Tinham várias pessoas de origem oriental, tinham pessoas indianas, eu lembro. Mas eu vi poucas pessoas afrodescendentes. Realmente. Pouquíssimos. Lá na Austrália pouquíssimos. não tem muito. E isso foi o que mais me chamou a atenção em si. E o seu comitê, gente, a sala que a Laís e a Rafaela ficaram era uma sala oval, de Uhum. madeira, coisa mais linda da Universidade de Tecnologia de Sydney. Sim. E aí veio a simulação. Sua primeira simulação, e uma coisa que eu lembro muito massa dela, quando a gente desembarcou a primeira viagem internacional da Laís, foi pro outro lado do mundo. A primeira viagem internacional. Então ela já começou assim. E sem não foi os com pais. e sem os pais. E detalhe, que no passaporte, ela é emancipada. Sério? Então, enquanto os outros precisavam que eu passasse e falasse tal, a Laís já passou e ficava lá. Passou pela polícia, né? Ficava lá, tranquila. Então, essa questão de sua primeira viagem não foi um primeiro passo. Foi primeiro, sei lá, um pulo, um salto, né? Exatamente. Que você já foi pro outro lado. E na questão da simulação, de uma forma geral, foi sua primeira simulação também. Sim. E eu queria que você falasse um pouco sobre o que isso te ensinou e o que você levou disso para Boston nesse ano. Pra mim, ter sido essa minha primeira simulação foi algo, assim, tremendo. Porque começar já com uma simulação promovida por Harvard, do outro lado do mundo, é algo, assim, que nem todo mundo tem oportunidade, né? Então, já comecei conversando com os nativos, com uma perspectiva diferente, num comitê onde eu representava o Brasil falando sobre os direitos indígenas. Então, eu tinha uma posição muito importante lá. Então, mesmo que eu não me sentisse totalmente confiante por ser a minha primeira simulação, eu tinha que demonstrar confiança, porque eu era o Brasil, falando sobre os povos indígenas, que tem uma das maiores populações indígenas no mundo. E que tem os mecanismos que cuidam disso, porque em vários países não existe. Inclusive lá em Sydney. Exatamente. Você vê poucas pessoas aborígenes. Aham, E há uma discussão muito forte nisso. exatamente. Eu tive a oportunidade de conversar com pessoas do meu comitê que são australianos, porque no H1 Sydney, a maioria das pessoas lá eram ou da Austrália ou de países ali da Polinésia. Então, eu tive a oportunidade de trocar uma ideia com eles sobre essa questão dos indígenas da Austrália, e eles falaram que é algo até bem polêmico lá, sobre a questão das leis, sobre colonização ainda, que tem muitas marcas no país a respeito disso. E foi algo muito importante porque realmente você não tem oportunidade de ter esses conhecimentos em outras situações. Falar com pessoas que convivem com isso. Então, para mim, ter uma primeira simulação onde eu tive todo esse misto de experiências jogadas ali em cima de mim, assim, de uma forma que eu não estava esperando, foi algo que me marcou e que me preparou também para Boston, porque eu cheguei lá já sabendo que eu lidaria com pessoas de cultura diferente da minha. Desafios, né? Sim, com certeza. Assim, por ser um comitê de dinâmica totalmente diferente, eu tava um pouco insegura ainda. Eu sabia que eu ia ir 1000 vezes melhor na segunda simulação, porque eu já sabia onde eu tinha errado na primeira e o que eu deveria fazer pra me destacar, né? E quando eu cheguei lá, eu falei assim, ok, como eu vou aplicar isso pra Disney? Esse era o meu maior desafio, porque lá eu representava uma pessoa com desafios de uma empresa. Então, eu precisava pensar fora da caixa. Além de que é um comitê de crise e lá é loucura o tempo todo. Você não tem direito de respirar.
os documentos são diferentes, a dinâmica dos discursos é diferente. Então, você tem que se jogar de cabeça. E eu acho que ter uma primeira experiência tão impactante foi muito bom para criar um escudo ali, uma armadura, para que quando eu chegasse nessa segunda experiência, que já foi tão diferenciada por si só, com as suas próprias particularidades, eu já tá pronta para conseguir enfrentar. Ótimo. E aí vem um ponto, só para vocês entenderem um pouco mais, as simulações da ONU começaram em Harvard há mais de 70 anos. Sim. Certo? Há mais de 70 anos. Então, Barack Obama participou, várias pessoas do Brasil que estudaram em Harvard também participaram. Então, assim, é algo muito engrandecedor para a pessoa, não só na parte cognitiva, emocional, mas também na parte profissional. No Brasil, nós temos a PUC Minas, que há mais de 30 anos, para ser sincero, né? 30 anos faz a mini ONU na PUC Minas, geralmente no mês de outubro. E nós temos também a HMUN, né, que é de Harvard, ela tem em Boston, ela tem agora na Etiópia, tem o ASIA, que é só a sigla muda, mas é a mesma coisa do HMUN, só que é para países latinos. Tem HMUN Dubai, HMUN China, tá? Vou ficar calado, depois eu dou spoiler. Mas HMUN China e também tem agora o HMUN Austrália. Há outros menores em si, mas esses são os de maiores proporção. E tem o outro lado que tem o iMUN, que é a YMUN, que é de Yale. Yale tem Yale em New Haven, que é a galera do WRJ foi esse ano. Tem a Latina América, que vai ser esse ano no México, ano passado foi em São Paulo. Tem a europeia e tem a asiática. Caramba. Então, essa questão de simulações, gente, sério, para os pais que estão aí assistindo, tentem conhecer um pouco mais do que é uma simulação da ONU. Veja o quanto isso fortalece não só a parte de estudo do seu filho, mas desenvolve muito a parte pessoal, emocional desse jovem. Uma coisa que eu sempre falo lá no aeroporto, eu gosto muito de fazer isso. Coloco os pais numa linha e os filhos em outra. Falo, vocês estão olhando para seus filhos hoje dessa forma, eles vão voltar diferentes. E uma pessoa que não está aqui, que eu vi o quanto mudou, foi o Otávio. Você é uma pessoa que esteve sempre bem, mas o Otávio, não tô falando que ele era menos ou ele era mais difícil, não tô falando isso. Mas o Otávio teve um crescimento pessoal, profissional, né? Vou dizer assim, já pensando nisso, mas cognitivo, de concentração, assim, fora da curva. E eu sempre lembro do Backstreet Boys, que depois nós vamos falar sobre essa questão. Mas trazendo para nós que estamos aqui, o Júlio também cresceu visivelmente, tanto que Sim. ele mudou do WR Nações, que foi a primeira simulação que a gente Eu ia teve falar disso contato agorinha. junto, para BH, que ele foi também, e para de Boston. Nossa, você mudou completamente como pessoa, como delegado, de todas, assim, um crescimento completo. Mas é isso que eu vou falar também. O colégio WR tem, tá, sua própria simulação que serve tanto para base, para seleções dessas primeiras aí, dessas primeiras viagens, para que o aluno possa sentir e entender mais desse processo. E aí, quando nós retornamos de Sydney, uma semana depois, no final de semana seguinte, já era o WR Nações, o primeiro evento, primeira simulação feita aqui dentro do WR. E o Júlio estava aqui, resiliente, firme e forte. Sim, Tá? e é importante destacar que mesmo o Júlio sendo WRJ na época, o WR inteiro já tinha se compadecido da sua história. Então, Sério? antes mesmo Você da virou um WR mito, Nações. rapaz. Sim, antes mesmo da WR Lenda, Nações lenda. começar, todo mundo já pensava, nossa, o Júlio, todo mundo já te conhecia pelo menos de nome. Era uma coisa que todos nós nos compadecemos, todos nós estávamos, nossa, você merecia estar lá, mas que bom que você consegue estar aqui agora. E ainda assim, mesmo que eu tenha dito que você melhorou muito, você melhorou muito, foi visível. No WR Nações ele foi excepcional também. E é isso que nós vamos começar a falar. A Laís não participou do WR Nações, que ela estava com fuso horário trocado, tinha uma semana, né? Mas você veio no último dia, Sim. né? Na cerimônia de encerramento. Eu, professor, eu tive apenas um dia de folga com fuso horário trocado.
Eu acordava de madrugada pensando que era dia, eu dormia 7, 8 horas da noite. Não é difícil esse fuso horário trocar, gente. São quase 30 horas. São 24 horas de fuso horário, se não me engano. Não, são São 26 horas de fuso horário Meu trocado. Deus. A Ah, mais. não, sim. É muito complicado. Mas aí veio o OWR Nações que vocês dois participaram e se destacaram muito. Se destacaram tanto que eu, já olhando ali, já tava ali. Ó, aqueles dois ali estão assim, lapidando, estão se preparando, são potenciais, porque eu já sabia que teria o H1 Boston. O H1 Boston, mas antes tinha uma parada em Belo Horizonte, na PUC Minas. Eu queria que vocês falassem da participação do OWR Nações. Bom, o WR Nações, ele é uma simulação completa. Mesmo que seja uma simulação interna, é uma simulação muito bem estruturada. E é uma simulação que abre portas para muitas pessoas. As primeiras simulações costumam ser essas simulações internas. Então, muitas pessoas começam com o WR Nações e percebem quanto que você pode evoluir, o quão longe você pode chegar. E mesmo antes da WR Nações, nós já estávamos nos preparando, sabendo que teria a possibilidade de ir para Boston. Então, o WR Nações foi um ponto inicial de uma corrida muito longa, mas que foi muito gratificante. Se preparar para WR Nações primeiro, ver os problemas, ver aquilo que você podia melhorar ou não. Errar na hora que você Errar. pode errar. Errar, receber os comentários, receber o que você pode melhorar. E depois, indo para BH, um lugar diferente, com pessoas que você não conhece, com professores que você não conhece, até mesmo uma estrutura diferente de simulação, de modelo. Uhum. Então, tudo isso contribuiu muito para que quando chegasse a hora do H1 Boston, nós estivéssemos lapidados a ponto de enfrentar aquilo que estava na nossa frente, sabe? Verdade. Quer falar algo? Vou. O WR Nações, então, que nem você disse, foi logo depois daquele episódio do visto. Então, na verdade, eu decidi participar bem em cima da hora. Eu conversei com o Greg. Aí eu falei, não, eu quero participar de pelo menos uma simulação nesse período ainda. Aí ele falou, não, WR Nações é semana que vem. Aí eu falei, não, pode ser. Aí ele conseguiu me arrumar uma vaga pro WR Nações, que ainda tinha vaga disponível, e eu comecei a me preparar. Só que foi bem em cima da hora, eu não vou revelar, eu não me organizei direito, eu não me preparei tão bem, por isso eu não estava tão confiante. Mas eu ainda tinha o meu conhecimento e preparação da Austrália, que me ajudou muito no WR Eu vi que você Nações. tava fugindo. Toda hora de mim, eu olhava pra você, você fugia. Eu olhava pra cá, você fugia. No WR Nações, você tava fugindo de mim. Aí eu lembro da primeira sessão, porque foi minha primeira simulação. A minha primeira simulação ia ser internacional. Nossa, ia ser nervoso, mas a minha primeira então foi no WR Nações e eu peguei a Albânia como país. E aí eu fui o primeiro a ser chamado, porque eu não lembrava que era em ordem alfabética a chamada para discursar, e eu fui lá na frente super nervoso, coração a mil. Falei, nossa, eu sou o primeiro a discursar, não ouviu de ninguém, nem sei o que eu vou fazer direito. Aí só que o discurso até que correu, assim, não foi tão bom, mas eu consegui ir recuperando depois e pelo menos não foi um completo desastre. Só de curiosidade, essa ordem foi decidida por mim, que era presidente na época. Eu era o Brasil, e dentro da WR Nações tivemos uma dinâmica de blocos regionais. Então, dos blocos latino-americanos, eu fui escolhida como presidente e eu era a primeira presidente. E dentre as opções, você pode ou seguir a ordem de posição das cadeiras ou seguir a ordem alfabética dos países. Ou seja, a culpa é Eu dela. decidi. Ela já me contou Eu era a isso. primeira, eu seria a primeira a discursar na ordem de cadeiras. E como eu não estava completamente confiante no meu discurso, mesmo sendo o Brasil, seria a segunda, eu decidi que ia ser por ordem alfabética. E quando a gente fala sobre discursar, todos esses perrengues, gente, não é em português. É em inglês. Não, sim. Então o seu cérebro faz isso que é o rup. Então, mesmo sendo no WR Nações, mesmo sendo no Brasil, o perrengue é em inglês, meus amigos. E, assim, isso é outro dificultador nesse processo, porque, lógico, quando você fala em inglês, em outra língua, seu cérebro trabalha em outra dinâmica. Então, eu, além de trabalhar com uma simulação, com algo que é formal, em que eu sou um ator, sendo um personagem lá da Disney, sendo um presidente, né, um diplomata de um país, eu não sou mais o Júlio, não sou mais a Laís, Mayumi, eu sou uma outra pessoa e eu ainda tenho que raciocinar em inglês. Como vocês lidam com essa dinâmica? Cara,
Então, o raciocínio em inglês é meio complicado, principalmente quando você entra na sala e vai fazer seus primeiros discursos. Porque você conversa em inglês, em português, quando tá fora da sala. E no WR Nações, por exemplo, tinham meus amigos participando. Então eu tava conversando em português ainda informal. Aí parece que quando eu converso por muito tempo em português, principalmente de maneira informal, aí chega pro inglês, os primeiros ali minutos você tá enferrujado. Só que eu começo a concentrar um pouco mais no que eu vou falar, aí vai pegando o jeito. E também eu treino, eu começo A chave vira, né? chave vira uma hora. E também quando você treina, porque eu treino em casa e com algumas aulas de inglês, e aí eu já acostumo a tentar mudar do português pro inglês pra conseguir melhorar. Mas a chave já vira naturalmente depois de um tempinho. Laís, qual é o seu segredo pra isso? Pra chave virar? Assim, pra falar bem a verdade, em casa, como eu tenho um irmão que é fluente, às vezes a gente conversa, a gente mete o inglês ali do nada. Ah, ele é Então, fluente. ele é Eu dei aula pra fluente. ele. Vamos saber. Ai, e aí, assim, eu acho que meio como eu posso explicar? Quando você tá conversando, se você começar a conversar aqui comigo em inglês do nada, eu consigo pegar. Só que às vezes me foge as palavras. Esse é a parte que mais me dificulta. Que às vezes eu lembro palavras só em português, ou às vezes eu lembro palavras só em inglês, e aí eu fico bem com cara de paisagem, né? Mas quando você tá no contexto ali de simulação, que você tá já com a adrenalina alta, tem que discursar, tá ouvindo todo mundo falando inglês, você vai soltando e você vai dando jeito de falar o Uhum. que você tem que se expressar de algum jeito. Então, se você não lembra a palavra, você tenta explicar, ou você tenta fazer de um jeito que alguém te entenda. Só não pode fazer gesto, né? Ficar lá fazendo imaginação. Lá na Austrália, eu lembro que eu tive que me virar nos 30 em vários E era isso que eu ia te aspectos. perguntar. Como foi o desafio do sotaque? Porque o sotaque australiano é diferente do sotaque americano e do sotaque britânico. É muito louco. É, assim, por mais. Eu não consigo nem trazer pra cá, mas você que teve mais contato, o que você pegou de diferente? Eu ouvi já alunos que fazem aula de inglês contigo que você levou o sotaque australiano pra sala de aula. Ai, gente, assim, é muito esquisito. Quando você. É porque aqui no Brasil, geralmente, quando você aprende inglês, você aprende o americano. Não é Uhum. comum você aprender com outros sotaques. Então você tá com o cérebro programado pra ouvir aquilo, a identificar as palavras naquele sotaque. Então, quando você chega num país onde todo mundo fala de outra forma, te buga nos primeiros momentos ali. Eu lembro que quando eu entrei, eu pisei na UTS, eu olhei assim pras pessoas e todo mundo, hello, how are you doing? Aí eu, hã? Good day. Good day. day. Good day. Pois Eles é. não falam good morning, falam good day. Isso mesmo. É Então, muito legal. assim, hein? foi bem louco. Mas, assim, você vai pegando. E quando eu tava lá, eu comecei a falar com sotaque australiano. E, gente, é muito legal. Você vicia, assim. E muita gente acha, não, ela tá forçando. Gente, é muito legal. Se vocês aprenderam, vocês vão querer usar também. Gente, mas É na viagem de sério. Boston, a gente, antes mesmo de embarcar, já começou essa discussão. Porque a personagem da Laís chamava Leora Tunks. É, Mas, teve essa questão. Sim. Teve. mas ela falava que era Leota. Leota Teams. Leota Leota Tunks. Tunks. Sim. E essa questão do sotaque, até mesmo no WR Nações, foi um desafio que a gente teve que vencer. Porque alguns alunos falam inglês, inglês americano, alguns falam britânico. Então é uma coisa que a gente vai se adequando. E eu acho que até durante as sessões, no decorrer das sessões, você se habitua, sabe? Então é mais fácil de entender. E o que você faz, Mayumi, pra isso? Honestamente, não tem algo específico que eu faça. Se prepara, fala assim, Eu- peraí, fecha o olho, puf. Sim, não, tem toda uma preparação. Pra você ficar fluente em inglês já é uma preparação. E chega um momento que você começa a realmente pensar em inglês. Mas eu acredito que a partir do momento que você coloca seu pé dentro da sala de simulação, você veste aquele casaco de diplomata, você veste aquela máscara, é como se sua cabeça já O virasse. sapato, não é um tênis. Não, você entra ali, você se sente em um local diferente. Mesmo Isso é estando dentro de uma interessante. sala de aula, é como se fosse um universo à parte. Então, a partir do momento que você se veste como diplomata, e aqui eu sou uma delegação, estou representando o país e é por isso que eu vim, eu acho que isso já muda no meu cérebro. Então, é isso que nós vamos fazer e é isso que nós fazemos. E alguns alunos, eu falo de uma forma geral, até para nossos alunos aqui do colégio que tem certa timidez ou são fluentes, o pai paga 9 anos de cursinho e ele fala que não é fluente, né? Tem isso. E que às vezes optam
por Português. participar do comitê em português. E aí eu vou contar uma curiosidade. Vocês, como vocês sabem aqui, vocês são a segunda geração de simuladores da ONU. Sim. A primeira leva, ou seja, o primeiro grupo, né? Tem a Sofia, tem a Maria Eduarda, que foi para Boston também. Tem o Felipe Tristão, que passou lá na FAMERP. Tem o Lucas e o Oriel. O Oriel, ele chegou a mim num plantão de redação. Ele marcou plantão de redação. E eu falei assim, Tony, eu vim aqui pra você treinar o inglês comigo. Aí eu olhei pra ele assim, oi? Porque e tal. Aí a gente fazia textos e conversava em inglês. E eu adorava isso, porque eu tenho poucas oportunidades de treinar isso. Hoje eu tô treinando com a IA. E a IA tá me ajudando demais nisso. Só que aí eu virei pra ele assim, peraí, você vai pra Miniono, a Miniono de 2023. Aí ele, mas eu vou no comitê em português. Assim, por quê? Vamos no comitê em inglês. Ele, não, não, não. Vamos sim. E eu o convenci a participar do comitê em inglês. Resultado, o Oriel foi muito bem. Muito, muito, muito bem. Desenvolveu tanto que ele foi para onde? Para o Panamá. Então, o ACIA, né, que é a simulação da ONU para países latinos, no ano de 2024, ele foi no Panamá. Então, ele foi um dos 4 alunos que foi para o Panamá. E depois, no segundo ano, passou para medicina na PUC e hoje está lá fazendo medicina na PUC. Então, Oriel, ó, beijo, você fez escola. E para todos esses alunos que têm uma dificuldade com inglês, cara, é isso, é você ir. Lembro muito bem sobre outros alunos que também tiveram dificuldade e falaram assim, peraí, eu vou para PUC Minas primeiro, né, para Minhono em português e tal. Não, vamos pro inglês. E vocês dois que foram para a PUC Minas, um dos desafios foi comitê duplo. Sim. Sim. Queria que vocês explicassem primeiro o que é comitê duplo e como foi trabalhar isso. Então, comitê duplo, para explicar para vocês que estão assistindo, ele é porque na simulação da ONU, a maioria das vezes você faz sozinho. Então, você representa o país. Você, como delegado, você faz seus discursos e tudo mais. Só que quando você está em dupla, todo o discurso que você tem que fazer, ou um faz o primeiro discurso e o outro faz o segundo, vocês vão revezando, ou, na maioria das vezes, é o que acontece, um faz o discurso de 1 minuto. Vocês têm que dividir 30 segundos para uma pessoa falar, uma pessoa da dupla, e os outros 30 segundos tem que ser para outra pessoa. Além do mais, as propostas de resolução e todos os documentos que você faz, tem que fazer junto com a sua dupla e discutir com ela, porque vocês dois representam o mesmo país, a mesma delegação. Então, é uma dinâmica bem diferente. Porque É o Tico e o Teco pensando é o Tico junto. e o Teco pensando junto. Você tem que aprender a trabalhar em equipe, porque a maioria das vezes você tá acostumado. Não, eu vou fazer meu próprio discurso, pensar aqui sozinho. Só que quando você tá com outra pessoa, além de você ter que saber como explicar suas ideias, você tem que saber como alinhar as ideias que você tem para um discurso ou para alguma proposta, algum documento, com as ideias daquela outra pessoa que tá do seu lado. Sim, e já é difícil uma simulação sozinho, já é complicado. E você estando com uma dupla, além de ter que avisar, além de ter que conquistar os próximos, conquistar todos os outros delegados para que sua proposta seja aprovada, você tem que entrar em acordo junto com sua dupla. Então uma dificuldade a mais. E uma coisa que eu falo de curiosidade, eu tenho curiosidade de todos, a do Júlio, eu já falei, né, dessa questão do visto e outros mais. Da Laís, tem algumas outras que eu vou falar agora também. Mas a da Mayumi tem uma curiosidade que foi principalmente lá na PUC Minas. Nós estávamos no hotel, saímos da simulação no primeiro dia. Uma dupla, né, um grupo do comitê estava querendo fazer uma proposta de resolução e elas, não, nós não vamos aceitar, não. E tal, e caçando briga. Resultado, acordaram tipo 5 da manhã? Foi. 5 Em da torno manhã disso. para escrever e tal, um outro texto e tudo mais e tal. E aí foram preparados para briga. Pá, vamos brigar nesse comitê. Quando fala briga, gente, pelo amor de Deus, né? Diplomaticamente diplomática. é moção para isso, tá? Então, Que briga é isso. E aí, na hora que elas chegam pra brigar, as duas não foram. Sim, aconteceu isso que foi o seguinte: nós tínhamos uma proposta, já tínhamos um arquétipo de proposta, mas teve uma delegação que resolveu criar uma proposta que não era aquilo que estava sendo discutido. Elas criaram uma proposta à parte, tentando colocá-la como proposta única.
E nós que representávamos os países africanos, no caso, eu e minha dupla, que éramos a Maria, éramos apenas a Ruanda. Ruanda é um país muito pequeno, diplomaticamente quase não tem influência. Nós nos juntamos e falamos: não, não vamos aceitar isso, não vamos aceitar esse tipo de proposta. Então nós acordamos super cedo, nos preparamos para que houvesse uma proposta que favorecesse pelo menos a igualdade entre os países. O problema é que no último dia, chegamos lá na sala e a Rússia, no caso, que era a delegação, não estava presente. Elas não puderam participar do último dia. Então a proposta delas foi anulada justamente por elas não terem ido. E mesmo com todos os problemas, todos os dias de propostas que estavam sendo debatidas, nós conseguimos aprovar a nossa. Foi maravilhoso. Foi Foi. lindo Foi elas terem muito bom. faltado. Nossa, foi lindo. Foi. Gente, foi muito bom. E eu lembro que eu passando pelos comitês, o comitê que a Maria Eduarda estava, relacionado a futebol feminino, que ela foi do Irã. E aí vou falar mais uma vez sobre questão de resiliência. Maria Eduarda, aluna aqui do primeiro ano, foi para a Miniano no ano passado. Uma semana antes de ir, a pessoa que era do Irã, no comitê de futebol feminino da FIFA, acho que estava no tempo de 2020 ou 22, não iria. E eles precisavam de uma outra pessoa. E como o WR tem uma participação efetiva lá na PUC Minas, me ligaram, falaram assim: e aí, tem como você colocar um dos seus alunos para esse comitê? Eu falei assim: tem, a Maria Eduardo, mas por uma questão, eu não lembro qual. Falei com ela. A mãe dela: não faz isso com ela, não, ela não vai dar conta. Peraí, deixa eu falar com ela. Maria Eduarda, olha, você vai dar conta, é assim, eu vou te ajudar e tal. Quando eu a vi, eu estava sentado, vendo discussão e o povo querendo que ela, como a presidente do comitê do Irã, negasse a religião por causa do futebol e os Estados Unidos e outros países falando com ela: não, você tem que fazer isso. Ela tal. Gente, eu não vou, meu país é teocrático e tal. Mais uma vez, relacionando, ela era nada mais que uma atriz naquele papel. E ela lutando, todas as pessoas dos comitês, né, do comitê, em cima dela e tal, e ela mantendo a calma assim: gente, eu não vou e tal. E se vocês vissem essa cena, ou principalmente pudessem comparar a Maria Eduarda antes e depois dessa simulação, foi algo assim sensacional. E que eu falo para todo mundo: se desafiar. E o que mais nós temos nessas simulações são desafios. Então, só para que vocês possam, mais uma vez, acompanharem. Nós já fomos para PUC Minas, na Miniono. Nós fomos para o ACIA, no Panamá. Fomos depois, fizemos nosso WR Nações aqui, mas antes tivemos uma seleção e uma preparação que nos levou para Sydney, HMUN. E agora nós fomos para dois grupos. Um para o IMUN, que foi em New Haven, perto de Nova York. E o outro grupo foi para Boston. E tiveram um passeio que você pode falar assim: Tony, ó, lavei minha alma. Não fui pra Sydney com você, mas eu estive na sede da ONU. Me Nossa. fala dessa emoção, que eu não tive essa oportunidade. Ah, foi incrível ir pra sede da ONU, assim. Eu nunca imaginei que eu iria visitar lá um dia e ver todas as salas que a gente simulou, né? Eu simulei ao longo de um ano inteiro, 2024. Eu entrei nesse mundo das simulações e gostei muito. Tanto é que continuei. E quando eu cheguei lá em Nova York e vi a sede da ONU, eu falei: nossa, é isso aqui que eu Pausa. tô simulando. Nós temos imagens não só dessa parte aí, mas também da viagem que vocês fizeram ali em Boston e Nova York. Agora imagens reais. Agora imagens reais, Agora não é né? fake. Então, nós temos aqui imagens de vocês, né? Imagens que vocês trouxeram dessa experiência maravilhosa. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso aqui. Inclusive, lógico, lá está a foto na sede da ONU, né? Sim. Me fale um pouco sobre como foi tudo isso. Então, igual eu tava falando, foi incrível visitar a sede da ONU, porque depois de eu passar um ano inteiro, 2024, simulando e sendo um ator, assim, simulando um delegado da ONU, eu finalmente pude ver onde que acontecem essas discussões na vida real, que são muito importantes e que foram muito importantes ao longo da história, né? Um prédio desenhado por Oscar Por Niemeyer. Oscar Niemeyer, Sim. muito bonito, por sinal. E as salas lá são incríveis, a da Assembleia Geral, porque em Boston, eu e a Isadora, minha dupla, a gente participou do comitê DISEC, né, de SEC, e esse comitê, na vida real, ele acontece na sala de Assembleia Geral. Então, quando eu pude ver aquela sala de verdade, que é enorme, com o símbolo das Nações Unidas, azul,
Eu fiquei, assim, maravilhado. Tirei muitas fotos e eu liguei até pra minha mãe, ela achou incrível, muito bonito. Ela é realmente é uma estrutura colossal. É muito bonito e tem um peso você entrar naquela sala sabendo que tudo aquilo que você trabalhou, tudo aquilo que você fez é real ali, sabe? Então é muito diferente, é muito legal e foi uma experiência incrível. Laís, tem algo pra falar? Eu tô calado e eu tô assim, eu não fui, tá? Ai, mas assim, eu acho que realmente você pisar na sede das Nações Unidas é uma experiência, assim, que difere de qualquer outra. Você chega lá, tem uma super segurança, você tira foto pro seu crachazinho. Eu tenho crachazinho, Laís de Melo Tomás, visitante da sede das Nações Unidas. E assim, você chegar lá e ver as salas onde ocorrem os comitês que você estuda, não lembro, foi você que falou, Mayumi? Ou o Júlio? Não lembro. O comitê que você se prepara tanto pra simular, você chega e você vê na vida real. Eu achei isso, assim, muito realizador, porque quando eu cheguei pra simulação da Austrália, eu não sabia nem quais comitês tinham. Eu não tinha ideia, realmente. E aí, eu lembro que eu me identifiquei muito com o meu primeiro comitê, que é o Sochun, né? Que foi o que a Mayumi ficou Participei. em Boston. E foi um momento muito importante pra mim, porque nós discutimos pautas muito importantes. E eu sou uma pessoa que gosta muito de discutir essa questão de eh, problemas sociais, problemas envolvendo as minorias. Então, pisar na sala onde essas questões são discutidas, pra mim, teve um significado muito grande. E ir da Assembleia Geral, onde tem o brasão das Nações Unidas, e aí tem aquela iluminação, todas as cadeiras estão voltadas ali pro púlpito, eu achei muito legal. E aí eu quero falar pra gente já direcionar um pouco, infelizmente, tá? Para o fim. Júlio, o que que essas simulações? Detalhe, agora nós vamos entrar no mês de junho, né? Maio, junho. É. Então tem menos de um ano das experiências que vocês dois tiveram. Primeira viagem para fora, primeira simulação internacional, tem menos de um ano tudo isso. Quem era aquela Laís? Quem é essa Laís? E vai vir para você também, tá? Então já vai pensando. Quem era aquela Laís e ou quem é essa Laís de hoje? Então, eu adoro essa pauta. Eu gosto muito de ver como são pessoas totalmente diferentes. Eu lembro que antes da viagem, eu era uma pessoa. Antes, na verdade, da seleção, já começou na seleção. Eu era uma pessoa que não tinha muita confiança na minha capacidade. Eu não contava que as minhas habilidades podiam me levar a lugares tão distantes, literalmente. Então, eu era uma pessoa que não valorizava o que eu tinha ali pra apresentar. E depois da viagem, onde eu tive experiência de estar sem os meus pais, ter a minha própria autonomia, estudar questões globais, conversar com pessoas de outros países, eu acho que tudo isso foi agregando para que eu construísse uma Laís pós-viagem que fosse totalmente independente, que soubesse colocar ali o que ela pensa, com as habilidades que eu tenho, que muitas vezes eu escondia porque eu não achava que era necessário demonstrar, e que agora eu sei que se eu tenho isso, por exemplo, falar inglês, ter boa oratória, por que eu não posso utilizar para essas questões do colégio e mais à frente também? Inclusive, isso que eu falo para muitas amigas minhas que são boas, que têm inglês bom, que falam muito bem, mas que não participam dessas coisas. Além de ser um momento que você pode pôr as suas habilidades acadêmicas à prova, você cresce muito. Quando eu voltei da viagem da Austrália, a minha mãe falou: Nossa, Laís, você é outra Laís. Isso Ela. porque foram só 10 dias. Exatamente. Então, assim, eu saí do ninho, né, dos meus pais e cresci muito. E depois de Boston, ainda mais, ainda reforçando, né, o que eu já tinha aprendido na outra viagem, eu acho que é uma experiência que qualquer pessoa que tem oportunidade de, pelo menos, se inscrever na seletiva já tá valendo muito. Júlio, Eu acho que com essas simulações eu consegui, primeiramente, meu inglês, melhorar muito meu inglês. então, primeiramente, resiliência. Não vem com essa, não. É, Não, Resiliência, primeiro. Com todos os não, problemas. eu quero falar de Ah. resiliência. Resiliência.
É porque foi o primeiro que veio na cabeça. Não, Eu mas tava você tá pensando. certo. Primeiramente, resiliência. Então, com aquele perrengue da Austrália, eu aprendi muito a como lidar com problemas. E também durante a simulação, que eu já falei aqui no podcast, né? A gente aprende a lidar com muitas dificuldades, aprende a improvisar um pouco com o seu conhecimento. Eu também acho, que nem eu já estava falando, meu inglês melhorou muito. Não só a oratória, mas também a minha timidez, porque antes eu não gostava de ficar falando inglês. Eu era muito tímido, eu não queria ficar falando, a não ser que fosse durante uma aula de inglês, por exemplo. Então, eu não Uhum. praticava muito. Depois dessas simulações, toda vez que eu encontro alguém que fala inglês, um amigo meu ou um conhecido, eu tento praticar. Porque dentro de casa eu sou o único que sabe falar inglês na minha família, então eu não consigo praticar muito. E antes, como eu era tímido, nem na rua eu praticava, então ficava meio difícil. Às vezes eu ficava meio enferrujado depois de ficar de férias, e não fazer aulas, e isso me ajudou muito, porque agora cada dia que passa eu pratico um pouco meu inglês e consigo melhorar a minha fluência nessa língua. E também experiências, né? Conhecer pessoas novas, eu consegui conhecer pessoas de diversos países, Venezuela, Estados Unidos, Inglaterra, da Europa, e foi assim incrível, porque foi a primeira vez que eu consegui ver muitas pessoas em um mesmo lugar de etnias diferentes. E por último, eu acho que foi também muito importante porque foi minha primeira viagem sem meus pais. Porque eu só tinha viajado para fora uma vez na minha vida e foi com meus pais e outras vezes dentro do país, é claro. Então viajar sem eles, assim, foi uma experiência muito diferente. Primeiro eu estava muito nervoso, que eu falei, nossa, eu vou viajar sem meus pais, primeira vez. Aí, só que durante a viagem eu fui achando muito legal e é uma experiência diferente, né? Com seus pais é uma coisa, sem eles é outra, mas ambas têm suas partes positivas. Miami? Eu acredito que cada um tem uma experiência única, uma experiência diferente, baseada naquilo que cada um tem de personalidade. Mas pra mim, o que mais mudou foi a questão de ter controle sobre as coisas. Eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de falar, sempre fui muito comunicativa. Só que eu gosto de ter controle sobre aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo organizado. Então, trabalhar nessas simulações, tendo que lidar com problemas que muitas vezes nós não esperamos, com mudanças rápidas, com imprevistos mesmo, foi revolucionário na minha vida, foi muito importante. Mas além disso, que já mudou muita coisa, eu acho que a questão da responsabilidade, a questão da perspectiva é completamente diferente. Você cresce como pessoa, você cresce como o seu caráter se desenvolve dentro dessas simulações. Você é forçado a ter empatia pelos outros, você é forçado a entender o problema dos outros, aquilo que impacta a vida do próximo. E mesmo assim, estar lá junto, sabe? E além disso, além de toda essa construção, você também fortalece amizades de uma forma inquestionável, assim. É um crescimento de laços com pessoas que talvez você nunca mais vai ver. Ainda mais em simulações grandes, tantos amigos que nós fizemos que eram de países completamente diferentes dos nossos, de culturas diferentes. Então é um intercâmbio completo. Maravilhoso. E pra gente fechar, eu assim, eu sou aquele professor babão, gente. Eu vou falar que é verdade. Eu, na viagem pra Austrália primeiro, mas antes de ir pra Austrália, eu tinha ido pra Minion no BH, né? Eu nem sabia direito que simulação e tal, Greg. Ô, vamos lá comigo e tal. E lógico que eu trabalhei muito, estudei muito, muito para isso, mas se eu puder falar isso, né, sobre mim, o Tony de antes das simulações, minha primeira foi em 2023, 23, 24, 23. Pro Tony hoje, é um Tony totalmente diferente também. Não só como professor, mas como pessoa. E vocês me proporcionam isso. O mais interessante é isso. Compartilhar esses momentos com vocês é algo único. Desde do avião, da van, do restaurante, nos bastidores, no nervosismo. Ah, professor e tal, tal. Vem cá, conversa comigo, vamos lá e tal. O que a gente teve muito lá em Sydney. Em Belo Horizonte, foi um chororô no último dia, né? Quando Sim. a gente foi conversar lá, comendo pizza e chorando. Eu não sei se era pizza de lágrimas ou se o que a gente tava comendo, mas foi algo muito bom. E eu queria que vocês, unissono, sei lá, algo rápido. Por que o aluno deve participar das simulações e do WR Nações, que é agora dia 31 de maio, 1º de junho? Por que os seus colegas
precisam ou devem participar do WR Nações? Em primeiro lugar, eu acredito que seja vencer os desafios. Você tem a capacidade de vencer um desafio que você nunca nem imaginaria. Você sai da simulação uma pessoa completamente diferente pelo simples fato de ter vencido aqueles problemas, ter resolvido aqueles conflitos. Além disso, você faz amizades de uma forma única. Pessoas que vivenciaram a mesma experiência, pessoas que cresceram junto com você. É visível, e eu acho que eu posso falar por todos aqui, a evolução que cada um tem. E participar dessas simulações, participar desses eventos diferentes dentro do currículo acadêmico, transformam a pessoa de várias formas. Transformam ela em questão de caráter, transformam ela em questão de empatia, de amizades, mas principalmente transforma ela também dentro da sala de aula mesmo. Eu acho que o Tony pode falar melhor sobre Muda, isso. vocês mudam Mas demais. dentro da sala de aula, dentro das perspectivas da escola, resolver as questões, resolvendo conflitos, escrevendo redação, tudo vai mudar na sua vida a partir do momento que você enfrenta esses desafios. E a escola serve para isso. E a escola serve para isso. A escola é aquele momento que você tem de ser melhor, de procurar melhorar sempre. E essa oportunidade que a escola oferece, que não é oferecida por todos, eu acho que é muito válido que cada um tenha pelo menos uma experiência sobre isso, tenha pelo menos uma chance de ver como é que funciona. Então, só para que a galera saiba, WR, os custos da viagem todo, da passagem, do hotel, translado, alimentação, a inscrição, tudo é por conta do colégio. Por quê? Porque nós acreditamos nesse evento, acreditamos nesse potencial e muito mais ainda no potencial dos nossos alunos e o quanto isso impacta ali. Então, dos alunos que são dessa primeira turma, passaram em medicina no Einstein, outro passou na FAMERP, o outro passou no segundo ano ainda na PUC Goiás para medicina e tenho certeza que todos eles serão médicos maravilhosos, independente de qual área, independente de qual função. E eu quero agradecer demais vocês nesse sentido. Vou contar com vocês no WR Nações. Nós estamos passando por seleção no WRJ para o Agamon China. No ano que vem teremos outros eventos. Já estamos aí pensando e planejando também na Minhono da PUC Minas. E eu quero contar com a participação de vocês e muito mais. Vocês são agora multiplicadores desse evento que literalmente é um divisor de águas na vida de qualquer um. Palavras finais, 30 segundos. Gostei muito de estar aqui e só queria mandar um recado para quem tá inseguro, se não sabe ainda se quer participar de simulação ou não. Gente, tenta. Põe o seu nome ali na inscrição. Você não sabe o que pode acontecer, você não sabe para onde isso vai te levar. É uma abertura de portas. Desde que seja aqui no colégio ou para outro lugar, não deixe essa oportunidade passar, porque pode ser algo que vai te transformar para o resto da vida. É uma experiência única. Repito, não tem outras oportunidades que você vai ter que vai te proporcionar essa interação com pessoas tão diferentes, essa integração com as pessoas. Então, não deixem isso passar despercebido por vocês, gente. É muito bom. Júlia? Então, eu queria agradecer também por estar aqui. Foi muito legal conversar com vocês, falar para todo mundo aí sobre as simulações da ONU, que são experiências incríveis. Então, uma última coisinha, que nem a Laís falou. Gente, se inscrevam, não só para o WR Nações ou para eventos que são simulações da ONU, mas também para outras Olimpíadas do colégio, por causa que elas são muito importantes para desenvolver habilidades novas e também algumas que você tem, mas provavelmente não reconhece ou não usa tanto, que nem outra língua, o inglês nesse caso. Então, por mais que você ache chato, porque de cara vai parecer um pouquinho, coisa da escola, é muito ruim, mas só que no fim, depois que você se inscrever, vai ser uma experiência inacreditável e inesquecível para você. Chato apenas se eu não estiver. Se eu estiver, do jeito que eu sou chato pra não ser chato, né? Mas tá. Mayumi, 30 segundos, considerações finais e despedida. Eu quero agradecer, eu reitero que é uma honra estar aqui. E eu quero deixar esse recado que foi passado pelos meus colegas. Participem. Para os alunos, participem. Vale a pena esse desafio, vale a pena. Para aqueles que estão com medo, temos preparações também antes da simulação. Todo esse processo você é guiado, tem pessoas que estão aqui para te ajudar. Então se desafiem. E para os pais, incentivem seus filhos, porque vai ser muito enriquecedor para a vida deles, tanto acadêmica quanto pessoal.
vocês verão a diferença deles em casa. Então, eu acredito que o mais importante deixar nesse podcast é o recado. Tentem. E eu agradeço vocês. E para mim é uma honra enorme de estar aqui, Ah. tá? Com vocês nesse período todo. Por mim, eu ficaria aqui, sei lá, mais umas 2, 3 horas. Pode, Raul? Não, né? Sou rápido Mas tá. demais. Mas quem sabe a gente não faz outros episódios, a gente fala também sobre outras Olimpíadas. O Greg, ele ficou bravo que eu não chamei, mas desculpa, né? E para você que tá aí de casa, espero que tenha gostado bastante desse podcast. Eu tenho convicção que ele está sendo feito com muito carinho, com muita atenção, muito amor, e que você possa também pensar mais e acompanhar as questões das simulações da ONU, não somente aqui no Colégio WR, mas também outras que virão. Grande abraço a todos vocês e até a próxima. Até a próxima, galera. Tchau.